Friedrich Nietzsche foi um dos maiores filósofos do século XIX, filósofo alemão, falecido no ano de 1900, no último ano do século XIX. E Nietzsche já se dizia, durante o período em que teve uma vida produtiva, ele já se dizia ser um filósofo póstumo. Ele afirmava ser um filósofo póstumo porque ele já compreendia que, na época em que viveu, tudo o que ele produzia, todas as suas obras, não poderiam ser entendidas, compreendidas por aqueles que o cercavam. Seria uma obra produzida para a compreensão dos que ainda estarão por vir. Era uma filosofia que, produzida naquela época, ela se orientava para um outro momento, para o próprio devir do homem. O objetivo da filosofia nietzschiana, e ele mesmo coloca isso de uma maneira clara, é a chamada transfiguração de todos os valores. E essa transfiguração de todos os valores é para Nietzsche uma superação de toda a lógica metafísica, seja ela em termos filosóficos, como no caso do hegelianismo, muito atuante na Alemanha oitocentista, seja no caso da cultura ou da ética moral do ascetismo judaico-cristão. Pois bem, são nesses dois pontos que Friedrich Nietzsche vai apontar a sua filosofia do martelo. E ele mesmo coloca a sua filosofia como do martelo porque ele vai bater com extrema força, com uma acidez, com uma crítica voraz, essas duas manifestações metafísicas, que, segundo Nietzsche, seria um fenômeno contrário à vida, contrário ao que de positivo, ao que de instintivo, e ele, em sua filosofia, fala de instinto quase que o tempo todo nos seres humanos. Fator esse que Nietzsche, como um estudioso das línguas clássicas, como um filólogo, um estudioso das línguas que foi, ele conceituou, digamos assim, esse homem instintivo, esse homem quase que natural, esse homem que valoriza a vida, valoriza a si mesmo, como um homem que vive segundo, e aí ele pega o exemplo na antiguidade de Dioniso, e ele chama isso, de uma ação dionisíaca, um modelo dionisíaco, contrário ao movimento metafísico que é característico, do chamado, do que ele chama de ação apolínea, uma coisa da retidão, da supressão do que tem de instintivo, a valorização da razão, a serviço também de manifestações, explicações metafísicas, uma desvalorização do sensível, do real. Ok? Então, esses são alguns conceitos que a filosofia de Nietzsche traz. E a forma com que Nietzsche escreve são os aforismos. Os aforismos são textos livres, e ele é quase poético, Nietzsche escreve de uma maneira muito simples, muito fácil, até para aqueles que não são iniciados na filosofia, pode começar, inclusive, a procurar conhecer mais a filosofia a partir de Nietzsche, porque é um autor muito leve, é um autor extremamente crítico, voraz, nessa sua empreitada de transfiguração dos valores, de estabelecimento de uma lógica que ele chama de dionisíaca, contrário a lógicas metafísicas, ao ascetismo judaico-cristão, a uma lógica apolínea. Então,
Mas o título que nós colocamos aqui nesse vídeo, ele faz menção a um dos conceitos talvez mais conhecidos e, por que não, deturpados da filosofia nietzschiana, que é o conceito de super-homem na filosofia de Nietzsche, que no original alemão da palavra, o Übermensch, vocês viram inclusive a charge final da apresentação do vídeo, onde aparece o filósofo, né, vestido como um super-homem, e aqui no meio, né, a letra U, porque o original alemão da palavra, do termo, é Übermensch, e esse Übermensch, traduzido para a língua portuguesa, significa exatamente para além do homem, e não um super-homem, ok? Como nos termos que a gente conhece, né? Especialmente se relacionarmos à cultura norte-americana e o personagem do Joe Singer, né? Criado nos anos 50. Não tem nada a ver com o super-homem, ok? O que Nietzsche coloca em sua filosofia, aonde se encaixa esse Übermensch em sua filosofia, é justamente no seu mais célebre livro, que é Assim Falou Zaratustra. Zaratustra, para quem não sabe, ele é um personagem histórico. Foi o primeiro criador de uma religião monoteísta. Zaratustra viveu no Irã na antiguidade, há 3.000 anos atrás, e criou o mazdeísmo ou zoroastrismo, a primeira religião monoteísta da história da humanidade, inclusive estabelecendo noções de uma divisão, de uma bipolaridade universal entre um espírito bom e o espírito maligno. Ok? Bom, no caso do zoroastrismo, né, o espírito bom seria o Ahura Mazda, que daí dá nome ao próprio mazdeísmo, né? E o espírito mal seria Ahriman, uma espécie de primeiro dos demônios. Pois bem, Nietzsche vai usar o exemplo histórico de Zaratustra, desse profeta iraniano da antiguidade, para ser ele, esse profeta, o anunciador do novo homem. O anunciador desse novo homem que está além do bem e do mal, que transcende a ética, a moral judaico-cristã, que está acima de todas essas manifestações metafísicas. É um homem instintivo, ele é um homem essencialmente imaterial, é um homem que afirma a si mesmo como potência, como vontade de potência. Outro termo no qual Nietzsche vai trabalhar muito, e isso ele vai pegar emprestado de um outro filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, pois Schopenhauer tem uma filosofia toda voltada no sentido de que o movimento do universo se dá através da vontade. Ok? Então Nietzsche, ele constrói esse Übermensch, esse além-homem, como aquele que vai surgir, aquele homem que vai surgir e que vai se afirmar como maior, como alguém que superou, que deixou para trás toda essa lógica metafísica, todo o ascetismo judaico-cristão, toda essa moral ressentida, ok? Essa moral antinatural, antivital, antibiológica, segundo Nietzsche, ok? Pois bem, um dos maiores exemplos disso é justamente quando Nietzsche coloca no seu Zaratustra. Zaratustra, o profeta, que é utilizado de maneira irônica, fala: homens, parai de cuspir para cima. Ou seja, cuspir para cima, se voltar-se para entidades sobrenaturais, faz com que esse cuspe caia em nossa própria face.